arteiros e arteiras, como é que vocês estão? Gente, só um lembrete pra vocês, se inscreve no canal, ativa as notificações, vai lá no Instagram acompanhar os conteúdos. Seguinte, estou com duas pessoas aqui na minha frente hoje, dois convidados, tá? Primeira coisa que eles vão mostrar é que artesanato é coisa pra homem também, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas o curioso é que, assim, o artesanato mostra pra gente todo dia como que a gente pode vencer as dificuldades e superar todos os nossos problemas. Às vezes a gente passa por uma situação e pensa, nossa, por que comigo? Não, não é só com você. Todo mundo passa perrengue atrás de perrengue. A gente é a prova viva disso, tá? E eu aposto que quando você começou no artesanato, você nem imaginava, né, o trabalho que você faz e compartilha hoje o quão relevante ele é pra algumas pessoas. E hoje eu estou aqui, né, os convidados do Arte Brasil. Essa realidade não poderia ser diferente, né? É uma história, né, de duas pessoas que se uniram e o artesanato, né, trouxe essa união para a vida deles. Luiz Moreira e Irã Silva, sejam bem-vindos ao Pod Arte de hoje. É um prazer estar com vocês aqui. Oi, Gil, obrigado. Obrigadão, Gil. Gente, sempre que vocês falam, gravam vídeos, vocês já têm esse... Eu vou falar primeiro, eu vou falar depois, não é? Você vai saber disso dentro da história, sabe? Uhum. Porque o Luiz Moreira, eu falo, ele sabe que ele vai falar depois. Ah, é assim? Tipo assim, ele termina com uma palavra que você já sabe o que é você depois e o que você vai falar. Isso. Já tem um script pronto na mente de vocês. É para facilitar a minha vida. Ele Isso. sabe que ele dá o primeiro passo e eu já sei que eu tô na posição de entrar em cena. É tipo o time de futebol. Isso. O pessoal vai lá, joga a bola, o outro vai e faz o gol. Exatamente. Quem que começa falando? Luiz Sempre- Moreira, lógico. Sempre. Luiz Moreira começa. Aí ele termina, você vai. Isso. Não, dentro do nosso dia a dia, aí eu começo. Eu falo, Sempre. olá, eu sou Irã Silva. E eu, E eu Luiz, sou o Luiz Moreira. Isso. E aí a gente começa. Mas a história aqui hoje é o Luiz Moreira o tempo todo. Ele é o principal. Então me conta você, por que o Luiz Moreira é o principal? Porque a história é Luiz Moreira, né? Eu estou dentro da história Luiz Moreira, né? Eu não estou dentro da história do Irã Silva. Você veio como um personagem. Isso. Pra somar na história dele e construir a história de vocês juntos com o artesanato. Isso, exatamente. Então me conte. Bom, eu já estou aqui na área do artesanato já há alguns anos. A pintura sempre fez parte da minha vida. Desde criança eu tinha essa vamos dizer assim, mais chegado às cores, à pintura. Com quem que você aprendeu a pintar? Sozinho. Sozinho. Sozinho, porque eu venho de uma cidade muito pequena, ela chama Rafar. Os primeiros materiais que eu tinha foi um pincel feito com canos de antena, que antigamente era alumínio, aquelas antenas, com crina de cavalo e 3 cores de tinta. Não acredito. Então, essa foi os primeiros contatos que eu tive com a tinta. E Depois... Ira, você começou a pintar depois que conheceu ele? Olha, isso vai aí uns 30 anos depois. Uns 30 anos depois, tá. E aí eu vi essas pinturas, só que antigamente o pano de copa não era valorizado. A turma, é uma coisa, vamos dizer assim, pobre, micha. A pessoa valorizava uma tela, porque era uma obra de arte, uma pintura de uma porcelana, mas o tecido nunca era valorizado. E o meu intuito foi trazer essa valorização para o tecido. E aí eu comecei a desenvolver a minha própria técnica. Eu não queria aquilo que tinha no mercado, vamos dizer assim. Então, eu comecei a usar a técnica da pintura do tecido molhado, onde eu utilizo água e álcool, molho o tecido e venho colocando as tintas, elas naturalmente vão borrar e vão fundir numa outra tonalidade. E em cima desse borrão, depois dele seco, eu molho novamente e aí eu venho trabalhando novas camadas de cores e aí eu consigo fazer uma pintura leve, suave, com um efeito único de cada uma. Mas essa técnica, ela veio depois, né? Porque você se formou em química, é isso? Sim, isso daí para mim era meu passatempo, foi meu hobby. Artesanato era um hobby, você era daqueles Isso. que falavam, ai, não, é só um hobbyzinho, eu vou fazer aqui pra presentear a minha família. Sim, porque por estar em uma cidade pequena, longe de um centro grande, tinha a mentalidade assim, eu preciso de uma profissão, porque o artesanato eu não consigo viver do artesanato. Você E isso tinha ao isso longo na do cabeça. tempo veio tudo por água abaixo, porque a realidade, eu vivo já há mais de 30 anos do artesanato. Vocês dois, né? Vivem Sim. só do artesanato hoje. Do artesanato puro. E aí você se formou em química, trabalhava numa... Onde que era? Usina Numa de usina. açúcar na cidade de Rafar, que era a nossa principal fonte de renda.
Daí, não contente com a estrutura da empresa, porque lá você conseguia um cargo não pelo que você se formou, pelo que você estudou, pelo que você assumia de responsabilidade, e sim por anos de serviço. Então, eu tinha gerentes que estavam lá há quase 50 anos. Falei, não, para mim ter esse salário, para ficar nessa, eu não quero. Quando a pessoa ela nasce empreendedora, não adianta. Tipo assim. Olha que tem história de empreendedorismo aí. Daí, o que eu resolvi? Eu resolvi ter o meu próprio comércio. Eu e minha irmã abrimos um comércio, estava indo bem, o negócio expandindo. Apareceu um amigo com uma outra sociedade, a gente abriu uma outra sociedade, eu tinha 2 comércios. Era dono de 2 comércios. De repente, nessa mudanças de plano econômico, veio um plano econômico que arrasou tudo a zero. Dinheiro ficou parado, o pessoal de mais idade aí vai lembrar. Aí cada dia a gente tinha a URV da época, que o dinheiro cada dia tinha um valor, você comprava por um e tinha que vender, pagar por outro maior. E isso virou uma bola de neve, eu perdi os 2 comércios a zero. Não acredito. Foi. E aí, sem ter aonde ir, o que eu fiz? Vamos tirar aquele diploma da gaveta e vamos tentar bater na porta, arranjar. Você voltou a tentar procurar um emprego sem ter. Só que daí o pessoal, peraí, mas você já teve 2 comércios, você foi dono de 2 comércios, vai que voltar a ser funcionário? A pessoa já deixava de lado. Até que Rafar e Capivari, as 2 cidades são muito próximas. A única coisa que divide as 2 é a ponte. Então você passa de uma para outra, para quem é de fora nem percebe. Engatou a segunda, você já sabe. É uma cidade de primeira, literalmente. Dá para tirar uma foto no meio das 2. Isso. Estão em 2 cidades ao mesmo tempo. Aí uma amiga que eu tinha na época, ela resolveu abrir uma lojinha de artesanato e precisava de um professor. Daí, lá vou eu começar a dar aula de pintura em tecido para defender um troquinho. E esse troquinho começou a expandir, o pessoal começou a ficar assim, peraí, mas tecido molhado, o que é isso? Isso numa cidade pequena. Daí comecei a ir em volta às outras cidades, fui montando aulas. Na época, daí começou a aparecer as primeiras emissoras de TV com programas de artesanato. Aí eu já existia, tá? Então eu ia perguntar, nesse meio tempo, nesse meio tempo, cadê o Irã você? já começou. Daí ele Nessa começava época. a me levar nas emissoras. Nessa época do Luiz Moreira, entre Rafar e Capivari, eu conheci o Luiz Moreira num cinema. Tava no cinema, ele puxou papo, conversamos. Vocês estavam no cinema sozinhos? Eu estava sozinho, e ele chegou, sentou do lado e puxou papo. Aí a gente conversou um pouco. Vocês lembram qual que era o filme? Há 22 anos atrás? Senhor dos Anéis, a primeira versão do Senhores dos Sério? Anéis. Olha, Luiz Foi, Moreira, porque era uma É saga. especial, gente. tem Era que uma lembrar. saga. E lá na cidade que eu venho, não tinha cinema. Então eu precisei ir até Campinas. E ele também não era de Campinas e tinha ido para ver. E aí a gente ficou conversando um pouco, era um dia muito chuvoso, até achar essa chuva e tal. A gente conversando e eu conheci um pouco da arte dele. E me interessei muito. Perguntei se ele tinha alguma coisa para me mostrar no carro, ele me mostrou. E eu fiquei com algumas amostras do trabalho dele. E eu fui mostrar nas lojas de Campinas, Que legal. para ele começar a dar aula. E aí? E aí tudo foi encaminhando. Aí foi que foi. Daí eu tinha umas amigas que já trabalhavam dentro de editoras, né, de revista. Daí veio o convite. Eu apresentei ele para mim no ano, o trabalho dele. Uhum. Eu levei até a editora o trabalho dele. E aí eles se interessaram, começaram a fazer revista, daí lançava de tempo em tempo essas revistas e aí foi crescendo. Daí Ira, você não fazia artesanato na época? Não. Nada? Não, eu sempre pensei assim, isso não é para mim. Mas você via ele fazendo e falava, caraca, legal. Não, eu conheço a técnica do Luiz, assim, cabo a rabo, vamos dizer assim. Eu Se conheço colocar o que um ele monte faz. assim na sua frente, você sabe falar. Quem é o Luiz Moreira, Quem é? com certeza. É. E eu sempre fui cabeleireiro. Trabalhei nessa área há 25 anos. E eu já estava bem enjoadinho dessa área, porque eu sou uma pessoa que eu não tolero atraso. Uhum. Nossa, é o que mais tem, né? No salão de beleza, é o que mais tem, ficar esperando alguém. E aí fui indo. Até acontecer isso com o Luiz Moreira. Isso? que foi a minha perda de visão devido a um aneurisma que eu tive na cabeça. Então eu comecei a me sentir perder a visão. Eu tinha feito pouco tempo, eu tinha trocado óculos e eu vi que não correspondia. E gradativamente, em questão de um mês, eu fui perdendo visão, até que eu fui para uma médica, a gente levantou um monte de exames
e dentro da ressonância descobriu um aneurisma muito grande já. Você ia enxergando cada vez menos. Menos. Em questão de mês, eu perdi mais de 80% da visão. E você já trabalhava só com artesanato? Só, eu tava no pique no total. Não, o já Luiz estava viajando Tava- fora do país, mostrando essa arte dele. Argentina, Buenos Aires, Bogotá. Nós viajamos muito mostrando a arte do Peru. Luiz Moreira. Caraca. E aí, Peru. quando você começou a perder a visão, o que você pensou? Não, eu não tinha parâmetro nenhum, porque eu não tinha dor, a visão só perdendo. Tinha feito alguns exames em questão de visão no oftalmologista e não encontrava. Até que o médico falou: olha, Luiz, o seu problema não está no globo ocular, e sim atrás dele. Eu sugiro que você vá imediatamente atrás de um neurologista. E aí foi constatado esse aneurisma, que ele estava de um tamanho muito grande e ele estava impulsionando os nervos, comprimindo os nervos da visão. Foi um processo muito rápido, muito louco. Fui para a cirurgia, precisei abrir a cabeça toda, fazer essa cirurgia, e esse aneurisma estava muito próximo dos nervos. Quando foi tirado o aneurisma, eu perdi nervos da visão. Entendi. Então, hoje, eu tenho... Na época, eu saí só com 8% de visão, das duas. Porque após a cirurgia, eu tive uma neurite. O que era uma neurite? Eu tive muito fluxo sanguíneo para poucos nervos. E aí romperam mais ainda alguns nervos da visão. Então, daí eu fiquei com 8% de visão. E quando você passou por tudo isso, qual foi a primeira coisa que você pensou? Tipo, o médico falou, ó, você tá com aneurisma... Ele falou que você não ia enxergar? O que ele falou? Não. Mas ele me relatou como seria essa cirurgia, aonde estava o aneurisma. Ele foi bem categórico. Ele falou, olha, está num local muito delicado, eu vou fazer o possível para você não perder nenhum movimento, mas pode ser que você perca movimentos, tanto de fala como de movimentos motora. Então ele falou, vou tentar fazer o possível. Mas assim, Gil, foi tão rápido, tão assim, e tanta providência divina para coincidir essa agilidade nas consulta, como que chama os aparelhos que veio? As próteses, porque eu precisei colocar uma prótese, né, na cabeça. Foi muito rápido. E a pessoa que estava para ser operada, não chegou o material dele, eu passei na frente. Mas daí eu fiz a cirurgia, tudo, teve a recuperação e ficou essa visão. Mas aí ela falou assim, você achou que parou para você. Até então eu achei que a carreira do Luiz Moreira estava terminado, né? Você achou que não tinha mais? Não tinha mais, porque como que eu ia criar peças, fazer a pintura para poder continuar? Aí surgiu o Irã. E o que você pensou nessa hora? Vendo ele passar pelo que ele tava passando e sabendo que assim, cara, e aí, né? Como que eu ajudo, né, nesse Na verdade, momento? eu participei muito de perto de tudo isso que aconteceu com o Luiz, né? E vamos cuidar da saúde, vamos estacionar aqui, vamos cuidar da saúde em primeiro lugar, né? Depois de restabelecido, a gente vê o que é que a gente vai fazer. E era perto de um evento muito grande, que é a Mega Artesanal. Nossa Senhora. E o Luiz Moreira tem stand, o Luiz Moreira participa de vários outros stands dando demonstração, e a vitrine precisava de alguém que desse demonstração de um lançamento do Luiz Moreira que estava saindo, e não tinha ninguém para fazer. Mas, Que gente, conhecesse bastante a técnica do Luiz Moreira a ponto de fazer essa demonstração. Eu falei, então eu faço. É só passar o ferro lá e ficar demonstrando? Eu faço. até então, nada de artesanato na sua vida. Nada de artesanato na minha vida. Só vendo e acompanhando o trabalho dele. Isso. Aí eu falei, se é para fazer isso, eu faço. E Vamos lá. Ele sempre do meu lado, me incentivando, e eu comecei a fazer. Na Mega. Acabou a Mega, a vitrine falou, vamos gravar um programa? Ou não, primeiro perguntou, Luiz, tem alguém que você conheça que possa fazer um programa pra gente, que conheça a sua técnica e possa fazer um programa? As meninas da produção falaram, mas o Irã fez na Mega. Né? Vamos gravar? Vamos lá. E eu, assim, uma timidez, e principalmente ficar olhando para uma câmera, e eu nunca faço isso, tá? Em qualquer programa que eu faço, eu nunca olho diretamente para a câmera. Sério? Eu tenho vergonha mesmo. Ai, capaz. E eu não me assisto também, então tem esse bloqueio. Falei, vamos fazer. Aí eu fiz o primeiro programa sozinho. Sem ele do lado. Sem ele do lado. Foi bem difícil, foi bem tímido mesmo. Foi complicado. Foi bem complicado. E aí eu comecei, no intuito de não parar a arte do Luiz Moreira. Uhum. E há 8 anos, não, Luiz? 8 anos. 8 anos a gente está junto e vamos dizer assim, eu sou os olhos dele hoje. Tanto em qualquer lugar que a gente vá, Sim.
ou na televisão, ou em casa, ou um passeio, ou dirigindo, alguma coisa, eu sou os olhos do Luiz Moreira. Cara, que demais essa história. É surreal. E Sério. dá pra você ver aqui um pouco da história do Luiz Moreira, né? Que esse é Olha, uma pintura Luiz Esse Moreira. daqui foi um dos últimos trabalhos que eu estava fazendo, já preparando para um livro que o Vitrine ia lançar, contando a história, tudo. Então tinha alguns dos modelos. Olha, aqui tem um, vai puxando, Irã. Ó, esse daqui é um outro original meu, Isso tudo você que pintou. pintei. E depois, como eu tinha vários desses panos, tudo aí arquivado, a gente começou a transformar em adesivos. Em produtos Em que a gente produto. pudesse vender. Já existia já os produtos do Luiz Moreira. Esses é um mais novo lançamento do Ó. Luiz Moreira. Que você vai ver que aqui, ó. Pega Puxa a aí, campana Gil. lá. Esse daí, ó, é o pano pintado do O Luiz Moreira, original. que se tornou este adesivo. Caraca, gente. E olha ele aqui na produção. Você vê que entre o original e o adesivo aplicado no tecido, ele é idêntico. É por isso que vocês falam que é fácil. Olha aí Sim. como é fácil. Olha, Gente. Esse é o mais novo lançamento do Luiz Moreira, das pinturas do Luiz Moreira. Agora, este que ele vai te mostrar agora, olha, esse aqui é original. que é este adesivo. Ó, Nossa, é igual. e olha a peça feita com adesivo. Com ó. adesivo. Ó, então você tem as opções, ó, o processo de construção de todo esse trabalho. E fora isso, daí a gente tem outras Luiz Moreira com tecido, com infantil, né? Ó, só nesse segmento a gente tem 52 cartelas com desenhos todos autorais, todos exclusivos. E sempre lançando mais a cada tempo. Aí a gente lança uma coleção nova. E essa ideia, ela veio depois do acidente, não? Não, eu já tinha ela bem antes, só que ela não era a nossa principal fonte de renda. Entendi. Ele era só mais um produto da série Luiz Moreira. Entendi. E, gente, os adesivos, eles estão disponíveis na vitrine do artesanato, né? Pra Sim. você que tá Sim. assistindo, quiser comprar, deixar o site aqui pra vocês entrarem, garante o seu. Outro dia a gente tava numa loja da Praça da Árvore, eu acho, não sei, a gente tava em alguma inauguração. E aí você falou, né, deu uma entrevista pra mim e falou assim, meu, é super facinho, quer ver? Vou te mostrar como é que é. Pum, 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 pintou. Gente, até eu, que não faço artesanato, acho que eu vou tentar, entendeu? É super É fácil. muito Esse fácil. daqui é mais fácil ainda, que esse você não precisa recortar. Esse daqui é só você pôr direto no tecido e passar o ferro. Esse daqui eu vou precisar de uma tesourinha para tirar o elemento Uma Colocar tesoura e uma sobre- noção básica de corte, né? e vou colocar sobre o tecido e passar o ferro. Mas esse daqui, só. Passou Passar o ferro em tá cima. Pronto. Gente, achei tudo. Então, há mais de 20 anos que o Luiz Moreira trabalha, que ele vive da arte dele, vou falar isso antes mesmo de acontecer o que aconteceu com ele, ele vive 100% do artesanato. E o artesanato, para ele, salvou o Luiz Moreira, né? Sim, por várias vezes. Uma vez eu já tive um caso de depressão muito profunda e a pintura me salvou. E agora, com a perda da visão, é o que me mantém, o que dá ânimo para seguir em frente. Inclusive, gente, os adesivos eles estão disponíveis na vitrine do artesanato e tem aulas, né, de vocês dois Sim. no YouTube na, tem cheio. no YouTube do programa da vitrine também. Então, corre lá, acessa, compra e vai aprender como é que coloca, mas é fácil. Eu já garanto pra vocês que é bem fácil, tá? E sobre o que você estava falando do artesanato salvar as pessoas em depressão, né? Não só em depressão, mas assim, eu já conversei com bastante artesã que relata isso, que fala, cara, eu tava num momento muito ruim da minha vida, eu não tinha o que fazer, eu comecei a fazer um negocinho aqui, sabe? E isso virou minha fonte de renda. Vocês acreditam que o artesanato ele tem esse poder de transformar um hobby, um passatempo, uma terapia em fonte de renda? Claro, a gente é prova viva. A gente é prova viva e a gente recebe todo dia depoimentos de clientes nossos ou de alunos que começou fazendo pano de copa, dando de presente e hoje vive, vende e ganha um bom dinheiro com isso. A gente precisa, né, falar sobre isso e incentivar as pessoas a acreditarem que isso é possível, né? E eu acho que é muito mais difícil quando você tá num momento ruim, acreditar que, cara, eu vou usar isso vai me fazer bem mentalmente e também vai me dar um retorno financeiro. O que vocês pensaram naquela época pra vocês não desistirem? De tipo assim, cara, eu
teoricamente, perdi minha visão e eu faço pintura. Como que eu vou seguir agora? O que vocês pensaram na época que fez vocês continuarem? A persistência. Força de vontade, persistência. É difícil. Né? Falar assim, é fácil, tudo bem. Não, tem dias que você está bem, outros dias que você cai, daí você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mesmo o artesanato auxilia, ele dá essa estrutura, essa força para você seguir. Então, vale a pena. Faz o artesanato, sim, dê essa oportunidade para você. Você vai ver que vai melhorar sim. Ira, quando que você virou e falou, ok, não quero mais a minha profissão, agora é 100% artesanato? Em qual momento? Quando aconteceu esse problema com o Luiz Moreira, a gente já conversava sobre isso, né? O Luiz sempre trabalhou sozinho. Então, o Luiz tem um site, o Luiz tem aula, o Luiz tem que viajar. E a gente já tinha pensado nisso, mas não colocado em prática, porque é difícil você largar uma coisa certa para uma coisa incerta, né? No partir do momento que aconteceu isso com o Luiz Moreira, eu resolvi dar esse apoio para ele, né? Você não pensou 2 vezes? Não pensei, porque realmente eu já estava um pouco desanimado com a minha profissão, né? Era mais um estresse da minha profissão, né? Sim. Chegou a final de ano, eu quase infartei. Então, era muito trabalho. Eu trabalhava de segunda a segunda. Não que o artesanato, a gente hoje não trabalha de segunda a segunda. Mas você trabalha fazendo o que você gosta, né? Já não deixou de ser um trabalho, né? Quando você faz o que você gosta, né? É prazeroso. E eu falei, vou fazer isso pro Luiz Moreira para não deixar morrer a arte do Luiz Moreira, né? E aí a gente continuou e deu super certo. Faz 8 anos que a gente faz isso. E a gente faz isso todo dia com o maior prazer. Cara, eu acho legal. Vou até falar isso que não tava nem no roteiro, mas, cara, me chamou muita atenção. A parceria de vocês é um negócio diferenciado, porque, por exemplo, é o que você falou, você quer dar continuidade à arte dele, né? Então, você não quis fazer o seu. Eu não sei, às vezes as pessoas se envolvem com sociedades que não dão certo. Isso é um exemplo também, né? De parceria, de estar junto com alguém que acredita no teu trabalho e que, tipo, estão trabalhando pra fazer um negócio acontecer. Vocês têm um objetivo, que é fazer isso aqui, sabe? Não é um ser maior do que o outro, um ser melhor do que o outro. Isso é muito legal, né? Parabéns. Não mesmo. Desde o princípio, quando eu comecei a trabalhar com o Luiz Moreira, a primeira pessoa da vitrine que colocou meu nome no produto, eu falei, não precisa, não é pra isso que eu... Não, vamos colocar, você tá trabalhando junto com o Luiz Moreira, vamos colocar. Eu falei, não precisa, eu morro de vergonha de colocar minha cara nisso daqui. Ele morre de vergonha. E vocês falam sobre isso em casa? Como é que é? Não, a gente conversa muito antes de qualquer coisa que a gente vai fazer, ou de qualquer lançamento, a gente senta e conversa muito, né? Então eu vou hoje dar a minha cara pra fazer isso daqui, né? Então a gente conversa muito sobre isso. E você, hoje ainda você é muito resistente a aparecer na câmera? Não, hoje eu acho que não tem outro jeito, eu tenho que fazer. Então... Realmente, né? Hoje em dia, se você não expõe, né? Ou vai ou racha, então vai. E a gente, assim, o meu primeiro programa foi com a Claudinha na vitrine, né? E ela deixa a gente super à vontade. Sim. E já participei de outros programas com outros apresentadores que eu tive muita resistência. Sério? Depende muito, né, da conversa, do papo. Você fica mais... E agora, né? Agora tem outros certos programas de televisão que é 7 minutos. E eu não consigo expressar tudo que eu tenho que fazer em 7 minutos ou em 5 minutos. Rápido, é muito né? rápido. E aí, são 7 minutos, mas parece que passa... É 2, né? Você lá, você fala, meu Deus do céu. Eu não consigo fazer isso em 2 minutos, né? E parece que foi 2 minutos pra fazer isso. Sim. Então, hoje em dia eu consigo fazer. Mas é prática. É prática, realmente. E vocês têm o Instagram dos dois, ou cada um tem um, né? Eu tenho o meu Instagram, Irã Silva, mas hoje a gente trabalha no ateliê Luiz Moreira. Você vai ver que sempre tá lá, eu e Luiz Moreira junto. E aí vocês têm a rotina de vocês, de trabalho e tudo mais. Isso, a gente trabalha, a gente inventa, né? Também um monte de coisa. Cria, porque o Luiz, ele coordena tudo isso daqui, né? Eu vou lá no computador para dispor isso daqui, né? Que eu preciso diminuir a imagem, preciso colocar ela dentro desse aqui. A pintura do Luiz Moreira não é só essa hortência como você está vendo aqui. Ela tem um fundo, ela tem outros riscos do Luiz Moreira. Para criar esse produto, a gente tira todos os detalhes do Luiz Moreira para que a pessoa possa colocar o detalhe em casa. Então, ele coordena tudo isso para a gente fazer junto. E, Luiz, você estava falando que você tem noção das cores de referência, né? De como era, uma paleta de cores antigas de uma marca. Você tem essa noção da cor, tipo um vermelho. Vermelho tal. Você sabe qual que é o vermelho baseado na referência antiga que você tinha. Isso. Né? E aí, como que você aplica isso hoje? Você faz trabalhos novos? Como é que é? Você cria com cores novas? Por exemplo, aquele primeiro projeto ali que tem a maçã com as flores brancas vai ser o desenho da nossa próxima coleção. Só que ele é muito grande para fazer.
Então, o Aqui, que que eu vou achar, tá faço? aqui. Eu sei as cores que eles estão aí, eu lembro dele, eu consigo visualizar essas tonalidades na minha mente. Daí o que que eu faço? Eu pego um papel e eu desenho. Como ele vai ser? Pro adesivo. Ele vai ter só 2 maçãs com 5 flores. Daí o Irã, no computador, vai catar a flor e vai tentar colocar do jeito que eu desenhei. Com tantas folhas, com tantas maçãs, na posição que eu idealizei. Isso eu consigo fazer. Eu tenho essa visão, memória. essa memória do desenho. Eu consigo pegar aqui e ir desenhando. Eu não tenho memória de cores. Hoje em dia eu fiquei daltônico, então são tons de cinza. Somente algumas cores voltaram à visão. Sim. Então, daí em cima disso daí eu falando, Irã, então no adesivo você vai colocar um fundo verde oliva, as folhas de sombra a gente vai trabalhar num cinza, num azul, num vermelho queimado, e assim eu consigo coordenar. E você lida E bem com aí- isso. Eu lido bem com isso. Eu já pintei uma coleção, Luiz Moreira. Sério? Sim. Já fiz uma coleção de bichinhos, né? Sim. Que eu pintei. E nós vamos lançar agora uma coleção que eu pintei. E aí você consegue olhar, comparar os dois e falar, consegui fazer igual, é isso? Não consigo fazer igual. Não consegue? Não. Igual não, porque isso daqui é uma identidade. Se você vê a Rosa Luiz Moreira, você viu pela primeira vez. Quando você vê a segunda vez em outro lugar, você vai saber que é do Luiz Moreira. Sim. O artesanato tem muito disso, né? É Muita digital identidade. E Cada artesã tem a sua, né? tem a sua identidade e a sua cara. Então você consegue perceber quem fez e quem não fez, né? Então Sim. isso é Luiz Moreira. E os dois mudaram de carreira. Então vocês começaram, né, com aquele plano que vendem pra gente desde criança, de que, vamos fazer uma faculdade, vamos fazer isso, vamos trabalhar aqui, vamos Sim. trabalhar ali. E vocês abandonaram tudo isso pra empreender com artesanato. Como que foi a mudança de carreira pra vocês dois? Foi um negócio fácil, de tipo assim, vamos lá, gostei? Ou foi... Não, para mim não foi nada fácil, não, porque eu venho, que nem eu falei, de uma cidade pequena, a mentalidade era super fechada, não tinha essa expansão de visão que o comércio tem, que o artesanato tem hoje. Isso há 30 anos atrás era muito difícil. Para o homem, né? Preconceito, tudo. Então você veja bem, lutei para fazer uma faculdade. Não, agora me formei, é a hora de eu ganhar dinheiro. Não deu certo. Preciso de uma segurança maior, vou entrar ter o meu comércio. Beleza, olha, já tenho o meu. Minha irmã também está ajudando, vou abrir mais um. Tô arrasando, né? De repente você vê a zero. Daí você teve que vender prateleiras da coisa para pagar dívidas. E aí, fazer o quê? Vamos voltar pro diploma. Não consegui arranjar emprego nenhum. E o artesanato era um hobby. Nessa percorrer da minha vida, eu já estava com 2, 3 cidades dando aula, ali perto. Aí uma empresa de vinhos que a gente tem lá na cidade me chamou para trabalhar numa área que eu também adoro, a parte do laboratório. Aí eu fiquei entre o coração e a razão. A razão ter um emprego fixo ou o coração a pintura. Falei, olha, eu levei tanto tempo e eu vou enfrentar, eu vou seguir o coração. E olha, não me arrependo. A gente é muito isso, né? Existem 2 tipos de pessoas, os emocionados e os lógicos, né? E existe a pessoa que é o misto desses dois, né? Você sempre vai tentar balancear mais a emoção, mais a razão, enfim. Mas, no fundo, a gente sempre sabe o que a gente quer, né? Eu ouvi uma frase outro dia, uma amiga minha falou... sempre que a gente tá em dúvida de alguma coisa, a gente já decidiu, né? Então, tipo assim, nossa, será que eu pinto essa flor aqui de azul? Se eu tô em dúvida entre pintar ela de azul ou não, é porque eu já pensei nela em azul e eu já decidi que eu quero ela azul. Eu só tô aceitando isso pra mim mesma, né? Isso é uma verdade. Já comigo, entrei num turbilhão de coisas, né? Eu já comecei, assim, fazendo as coisas com o Luiz do meu lado. Então, o artesanato pra mim foi um empurrão, assim, pra eu mudar de profissão. Mas eu não me arrependo nem um pouco. E aí, quando que foi a sua primeira mega artesanal? Do Irã? 8 anos atrás. 8 anos atrás. E eu sempre ia com o Luiz no primeiro dia, levava ele, montava com ele e vinha embora. Eu nunca ficava no entendi. Você já ia com ele. Eu só levava e ajudava ele a montar o stand e entregava ele no hotel e vinha embora. Não ficava na mega. E no último dia eu ia buscar. Para ajudar a desmontar. Era isso. Era isso que ele fazia. A fase dele, Aí, quando aconteceu isso com o Luiz, eu fiz a primeira demonstração.
E aí a gente sempre começou, depois disso montamos a Mega, fazia o stand de Luiz Moreira, tudo junto. E desde sempre, vocês estão aí há muito tempo no artesanato, participando de eventos e tudo mais. Tem espaço para o homem no artesanato? Bastante. Tem homens aí de talentos aí escondidos. Precisa só o pessoal ter essa... Vou dar a cara a tapa, ter coragem e enfrentar. A gente vê hoje aí que tem muitos homens se destacando. No crochê, na pintura, na porcelana. No patchwork, Patchwork, tem pessoal em tem qualquer homem em área, qualquer tem. Não, inclusive, se a gente for ver o prêmio artesão do ano, desse ano, teve muito homem ganhando o O prêmio ano artesão passado do ano. nós fomos indicados, ficamos entre os 5 no ano passado. Tinha muito homem, e foi um homem que ganhou na pintura em tecido. Sério, muito legal, né? Mas existe... O que vocês veem passando por isso? Existe preconceito da galera? Existe preconceito de outros artesãos, outras artesãs? O que vocês acham? Hoje menos. Assim, eu vejo isso menos, mas uns anos atrás tinha muito. Mas era de artesãs? Ou era da galera no geral? De Até tipo, na- ai, nossa, você vai fazer artesanato? Até na concorrência mesmo entre os artesãos. E quem via a gente pintando, né? Eu fui fazer um curso numa loja de crochê e eu era o único homem, eu virei a atração da loja. Eu vi, Sério? eu vi o povo espantado em ver um homem aprendendo a fazer crochê. Caraca. Então eu via as pessoas todas assustadas até. Todo mundo chamava, vem. E eu Meu, olha parecia, lá, um homem fazendo crochê. eu parecia um peixinho no aquário, porque tinha um vidro aqui, eu aprendendo aqui, as pessoas todas aqui, quase Era gravando pra ver eu fazendo crochê. Caraca. Há um espanto hoje em dia, mas eu acho que assim, o preconceito acho que superou um pouco, Eu acho que na sempre minha vai. visão. Eu acho que sempre vai existir, né, alguém pra falar, ai, nossa, né, olha lá, tá fazendo artesanato. Mas. Existem aquelas pessoas que falam, mas vocês não trabalham? Ah, mas isso eu acho que tem pra todos. Eu acho que tem tanto pra homem quanto pra mulher. Da pessoa virar e falar, você trabalha ou você só faz artesanato mesmo, né? E quando a gente conta a nossa história, que eu vivo disso, eu ganho disso, nós compramos casa com isso, nós temos carro O com povo isso. não acredita. O povo né? não acredita. Vou falar, tá, mas quem te banca, né? Geralmente mulher tem muito isso, porque o pessoal atrela a mulher com Ao o marido, marido. né? Ai, ela faz artesanato, mas o marido banca a casa, banca os filhos, banca, né? E não, eu conheço também muita gente que banca a família, inclusive o marido, com o artesanato. Sim, a Sim, gente a tem amigas com, né? Que a gente até conhece, que depois o marido desiste da profissão Pra trabalhar junto. e trabalha junto para montar uma empresa, Sim. tudo. Sim. Hoje a internet abriu novos campos para a gente, né? São novas visualizações, então isso projetou muitas pessoas, fortaleceu muito o artesanato. Deu palco, né, pra muita gente que antes Deu. não aparecia. Sim, E existe essa oportunidade. Ainda hoje existe oportunidades para todo mundo ganhar dinheiro, fazer disso, já é uma profissão e fazer disso seu ganho principal. Com artesanato, exatamente. Deixa eu aproveitar e dar um recado pro pessoal que tá assistindo a gente. Gente, teve um vídeo. Peraí, deixa eu pegar um negócio pra mostrar pra vocês. Quase derrubei tudo aqui, produção, foi mal. Teve um vídeo, gente, que eu fiz recentemente, da Ibirapuera Têxtil. Eu fiz não, né? A Patrícia Miller, chamei ela pra me contar como que ela fazia pra escolher os composês de tecido. E aí ela fez um vídeo, né, falando o que ela pensa sempre antes de montar um composê de tecido. Claro que ela pegou aqui as amostras da Ibirapuera Têxtil, tecidos de extrema qualidade, tricoline 100% algodão. Inclusive, a Ibirapuera vai estar com stand na Mega Artesanal, então se você vier na Mega, aproveite, visite o stand da Ibirapuera na Mega Artesanal. Corre pro YouTube depois do podcast, tá, gente? Assiste o podcast até o final, depois você corre no YouTube, procura o vídeo da Ibirapuera que a gente fez. Tem um vídeo muito legal que eu invadi a fábrica da Ibirapuera e mostrei, né, pra vocês como que funciona a produção. E tem um vídeo, que é esse da Patrícia, que ela ensina, ela pega aqui alguns tecidos da Ibirapuera e ela mostra algumas dicas do que você pode fazer para montar um composê de tecido que é bem legal. Então ela fala, pega um tecido assim, a cor pode, né, dar uma interferência, então ela dá umas dicas assim, para quem não tem essa experiência no patchwork, na costura criativa, é uma aula bem legal, então corre lá, assiste. E gente, falei para vocês, né, visitem a Ibirapuera na Mega e eu tenho um spoiler aqui para contar para vocês. Na Mega Artesanal, a Ibirapuera vai ter um stand e vão fazer um lançamento de uma coleção nova chamada Volta ao Mundo, tá? A coleção ela vai ter estampa digital de 5 países e cada um deles com 5 estampas temáticas vai retratar cultura, bandeiras, pontos turísticos, comidas típicas, tudo isso, tá? Então, vai visitar o stand da Ibirapuera se você for na Mega Artesanal, a gente se vê por lá.
Não esquece de seguir a Ibirapuera Taste no Instagram. Vou deixar aqui embaixo para vocês irem lá, depois do podcast, acompanhar tudo e saber também das novidades, né? Eu já dei um spoiler aqui que eu nem sabia se eu podia ter dado. E a gente se vê no stand da Ibirapuera na Mega, beleza? Voltando à história de vocês. Vocês vão estar na Mega? Sim. Horrores. Horrores. Estamos lá no nosso próprio stand e junto com a vitrine também. Vocês vão ter um stand de vocês e vão estar com o da vitrine. Sim, o pessoal pode passar lá, dar um abraço. Na verdade, nós vamos estar na Center Panos, dando nossa demonstração. Isso. E vamos estar com o stand de Luiz Moreira. Vocês vão precisar, então, se dividir em 20 para dar conta da Mega Você artesanal. sabe que a Mega sempre foi isso, né? Luiz Moreira se dividia em 5, 6 e ele tinha uma equipe de 3, 4 pessoas no stand, né? Hoje, depois da pandemia, é Luiz Moreira e Irã Silva. Então a gente... Facilitou, né? nós São temos- dois para cobrir o espaço. Nós temos dois amigos que ficam com a gente e eu vou fazendo as demonstrações em outros stands. Mas, gente, independente de quantos stands vocês vão visitar, vocês vão sempre juntos. Sim, Sim. Nunca é tipo, um tá aqui, o outro tá ali. Não. é a Não. dupla do É artesanato. a dupla do artesanato. Estão sempre juntos ali. É. E, na verdade, a pessoa vai lá ver Luiz Moreira, né? Há 8 anos que eles acostumaram com o Irã Silva ver essa pessoa aqui do O Irã lado não do gosta Luiz de palco, Moreira. né? Não. Ele não gosta do palco dele, né? Aí, há 8 anos, eles acostumaram. Aí então, quando vê o Irã Silva, fala, cadê o Luiz Moreira? Cadê? Então, quando- Se chegar lá, tá só você, a pessoa fala, tá E faltando aí? alguém, né? tá faltando a pessoa pra falar, né? Pra Isso. narrar. E aí, a gente vai sempre junto. Cara, que demais essa parceria de vocês. Tá. Durante esses 30 anos no artesanato, você menos, né? No caso, você caiu de balão. Qual que foi a tua maior dificuldade? A maior dificuldade é essa de perder a visão mesmo, que aí... Não, dentro desse processo de 30 anos, até você chegar nisso. Então, Você teve preconceito? sim, eu já tive preconceito. Portas fechadas? Portas se fecharam, foi difícil, eu tive que mostrar o que eu queria fazer, esse caminho meu da pintura em tecido molhado. Quem já estava no meio, falava, isso aí não vai girar em nada, isso daí Sempre não dá tem alguém, certo, né? Pra falar, "Ai, nossa, para mas jogar para baixo. Mas, pela minha felicidade, eu sempre fui uma pessoa teimosa e não, eu quero isso, eu vou mesmo que não dê certo. Eu preciso saber que não deu certo eu. preciso comprovar, né? É, Eu preciso ver não precisa que o outro vir realmente- falar. E foi a minha felicidade. Hoje, essas pessoas que me jogaram areia no meu caminho, vamos dizer assim, hoje estão esquecidas, não sucumbiram. Sim. E eu passei por todas essas tempestades e continuo nativa. A gente tem que pensar que a gente precisa escutar conselho de quem tá onde a gente quer chegar, É. né? A gente, às vezes, sei lá, minha mãe me dá um conselho. Cara, minha mãe, adoro ela. Tipo, mãe, amo seus conselhos. Mas ela não tá onde eu quero chegar, sabe? Profissionalmente falando, a minha mãe, ela trabalha numa empresa há mais de 20 anos. É a mesma empresa. Ela quer fazer um plano de carreira, se aposentar. Tudo naquela mesma empresa. E, né, aí eu olho pra ela e falo, mãe, esse negócio, tipo, mídia, tal, não sei o quê, você não é uma referência minha profissional, né? Tipo, você não tá onde eu quero estar. Eu amo você, eu amo seus conselhos, mas é muito bom a gente saber dividir esses conselhos que às vezes deixam a gente meio pra baixo, né? Você Sim. fala, nossa, não gostei do conselho, essa pessoa me fez mal, sabe? E não, se a pessoa não tá onde você quer estar, não faz sentido você escutar um conselho dela. E mesmo nessa trajetória, teve caminhos, teve fases que não deram certo. Mas o que isso ocorreu? Ocorreu para me fortalecer, para me saber. Fiz química. Se eu não tivesse feito a química, eu não saberia como lidar com as tintas, como fazer para ela agregar o álcool e a água para mim ter essa tonalidade que eu queria. Eu Tem tive tudo uma a loja ver. de tecido. Tá explicadíssimo. Então eu tive Até o loja... pigmento da tinta, o Luiz sabe dizer o pigmento que melhor agrega no tecido do que outros. Então, porque cada tinta reage, cada cor reage de uma forma. Quando você pega a tinta, você lê a composição atrás, aí você fala, eu sei o que é isso. Não, a gente só de trabalhar tinta para tecido de tantos anos, você já sabe o que pode colocar, o que Tem não cobertura, pode, o que não que tem. tem. Tecidos, eu tive, nessa loja que eu tive, era tecidos. Então, eu sei o que é um tecido de algodão, tricoline, qual é a especificação, se é engomado. Então, tudo isso que deu errado na minha vida, entre aspas, foi para me fortalecer, ter uma base para me chegar onde eu queria. Eu não sabia, mas intuitivamente a providência divina foi me encaminhando e colocando nesse eixo. Nada é por acaso, né? Nada é por Então, acaso. E assim, muitas portas foram fechadas por Luiz ser homem.
Sério? Lojas Sim. que, assim, olha, é diferenciado, é lindo o seu trabalho, mas é só mulher que dá aula de pintura em tecido. Não acredito. Depois de um certo tempo que viu o Luiz na TV, viu o Luiz dando certo, Aí falou, "Ai, vem cá. convidaram ele para voltar a dar aula. Então, Não acredito. aí você enfrenta toda essa parte. Gente, eu não fazia ideia disso. Sim, as portas se fecham por você ser homem dentro de que era uma Dentro- coisa feminina, né? Que dava aula de Sim. pintura e tecido era mulher. E vocês se arrependem de alguma coisa? Ai, atualmente acho que não. Não, eu não me Não. arrependo de nada, não. Eu acho que a gente tá Se tivesse tá que ao faz- caminho certo. Tivesse que voltar atrás e começar de novo, eu faria do mesmo jeito. Igualzinho. Faria até antes, né? Mas, que nem eu falei, tinha que ter essas bases para mim poder chegar onde eu queria. Eu tinha o intuito de valorizar a pintura no tecido rústico, num pano de copa. Isso eu consegui. Não Gil, mudariam nada. Não. nada. Se você pegar um prato de porcelana pintada, você conhece? É. Se você pegar um prato de porcelana pintado e olhar para esse pano, você vai falar, nossa, como são bem parecidos, né? A técnica da pintura em tecido, o Luiz trouxe lá da porcelana, né? Então é bem diferenciado do que é hoje, né? As pessoas pegam uma referência e pintam simplesmente. Mas esses nuances no tecido é a nuance que dá a porcelana. Entendi. Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. Vocês queriam ter 5 minutos no passado ou 5 minutos no futuro? Eu no momento eu queria ter 5 minutos no passado de lembrar que eu posso pegar um pincel e pintar. Mas você Matar ainda essa pode saudade. fazer isso. Mas não, eu queria do jeito que está aqui. É. Agora, no futuro, eu quero mais 5 minutos, porque eu ainda tenho esperança e eu tô batalhando para isso, que eu vou conseguir voltar a pegar meu pincel e ver todas as cores e pintar. Vim aqui e falar, ó, Gil, vamos fazer essa técnica, vou mostrar para você como funciona. É muito isso. Olha, até arrepia. E você? 5 minutos no passado, eu voltaria melhor. Eu aprenderia lá no passado. 5 minutos no futuro, eu ia ver como que eu ia projetar isso no futuro. Olha aí. Você pegava no pé dele no começo, falando, vem cá, aprende comigo. Ele falava, não quero. Eu fiz aula com o Luiz Moreira há muitos anos. Porque você quis. Porque eu quis, eu fui lá, como eu disse, as mulheradas se assustavam de eu estar lá fazendo. Eu fazia, o Luiz riscava, porque o Luiz, isso aqui é dele, o desenho é dele, ele cria na hora pra gente pintar. E eu pintava e a própria aluna dele consumia minhas pinturas, assim, comprava mesmo antes de eu terminar a minha pintura. Porque tem isso, né? Às vezes a pessoa não quer aprender a fazer artesanato e é obrigada, né? Eu Mas sempre não, gostei, você sempre gostou. eu faço crochê, tricô, Você faz crochê e tricô? amigurumi, Sério? pintura em tecido. Não sabia disso. Quando você começa, você sempre quer fazer tudo, né? Então, vai a casa de artesão aprendendo. tem de tudo. Entendi. Tem de agulha de crochê até pincel e tudo mais. Madeira. Gente, a gente vai precisar de uma parte 2 pra contar o resto da história de vocês, Tem entendeu? bastante coisa. O Luiz falou muito da história dele. Agora eu quero saber mais sobre a sua. A gente vai fazer uma parte 2 só focando na sua, entendeu? Antes, durante e depois. Antes, durante e depois, exatamente. O antes, É que a minha durante e história depois. de 8 anos pra trás é salão de beleza, cabelo, né? Então não tem muito a ver com artesanato. Depois de 8 anos pra cá, a minha vida é 100% artesanato. Ótimo. Você fazia arte em cabelo já. Sim. Já teve alguma cliente que chegou lá no seu salão e não gostou do corte? Falou, não gostei, tchau. Já teve cliente que nunca falou que não gostou, mas que não voltou mais. Que não voltou. voltou mais. Mas aí foi opção dela, Foi de querer opção dela. cortar curto, você cortou curto, ela não gostou. Porque assim, no salão de beleza, as mulheres, desculpa as mulheres, mas ela te entrega a responsabilidade. Mas é. E você tem que superar aquilo, né? Sim, Então, muitas vezes você não supera. Ela não é a expectativa dela e ela acaba não voltando. com certeza. Mas o trabalho artesanal é assim também, né? A pessoa faz uma encomenda com uma expectativa, né? A gente entrega isso. É tudo artesanato. Você já tava no artesanato há muito tempo. Mas você que sabe não sabia. que nós trabalhamos com encomenda por um tempo na nossa vida. A pessoa ia lá, escolhia e queria que a gente fizesse. Aí depois ela não gostava do tom do vermelho, ela queria outro tom. Então a aí? gente foi diminuindo. Hoje em dia a gente não faz nada por encomenda. Não faz encomenda. E, gente, o produto de vocês, só pra lembrar o pessoal, tá disponível na vitrine do artesanato, o kit, né? Vou deixar aqui o site pra vocês acessarem. Acessem, garantam o kit. É fácil de fazer, né? Como vocês mesmos
Falaram? Super fácil. Luiz Moreira, o kit Luiz Moreira é 100% exclusivo da vitrine do artesanato. Exclusivo da vitrine do artesanato, exatamente. Gente, amei conhecer um pouco, né, da história de vocês. Não deu pra gente falar tudo, né, que a gente gostaria, mas eu amei. Eu confesso que eu já via vocês aqui vindo gravar no programa da Cláudia, mostrando, né, a arte de vocês, e eu não tinha noção da história dos dois. Juro, tô muito feliz em poder compartilhar com a galera que tá assistindo tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, sininho, tudo mais. Vai lá no Instagram, acompanha os conteúdos e sigam eles nas redes sociais, né? Como é que é? Ateliê Luiz Moreira. Vamos falar do Ateliê Luiz Moreira, porque o meu é Ateliê Irã Silva. Mas nós dois estamos lá no Ateliê Luiz Ele não quer Moreira. o palco dele. A gente vai trabalhar isso depois. Mas Gente. obrigado pela oportunidade da gente falar. E eu acho que é tão importante para o artesanato conhecer a história do artesão e saber que há possibilidade de outras pessoas ingressarem nisso e conseguir trabalhar disso e viver disso. Com certeza. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigado, Quer dizer, Gil. por aceitarem o convite, né? Obrigado, adoramos o convite. E quando você quiser fazer a parte 2, Luiz Moreira e Irã Silva, parte 2, é só chamar, a gente volta. Vamos fazer. Na parte 2 a gente faz Irã Silva. Isso, e Entendeu? Luiz Moreira. Luiz Beleza. Eita. Gente, obrigada, tá? Eu espero que Valeu, vocês tenham obrigado. gostado. Um super beijo e até o próximo Pod Arte.